Imagina ver um médico com uma máscara de pássaro gigante andando com um cajado pelas ruas. Se você fosse um pequeno camponês da Idade Média, isso era a pior coisa que podia acontecer, pois isso significava que o local onde você mora foi contaminado pela peste negra, a maior e mais impiedosa pandemia de todos os tempos. Isso mesmo, no vídeo de hoje iremos falar sobre a peste negra. Acredito que muitos de vocês devem saber, mas o coronavírus não foi a primeira grande pandemia do mundo. E vocês também devem agradecer que ele não chegou nem aos pés dessa aqui. A peste bubônica, ou como ficou conhecida, peste negra, foi uma pandemia que rolou de 1346 a 1353 e ela matou entre 25 a 50 milhões de pessoas só na Europa, ou seja, quase metade de todo mundo que morava lá. Além dessa quantidade absurda de mortes na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, milhões também morreram. Foi um verdadeiro apocalipse. Vale lembrar que essa é só a peste negra, a segunda mais famosa e mais mortal das três grandes pandemias de peste bubônica. Antes dela, teve a praga de Justiniano, que aconteceu no Império Bizantino, principalmente na sua capital Constantinopla, entre os anos 500 e 700. Depois houve uma grande pandemia na Ásia, além de outros surtos menores. Nesse vídeo tive o maior cuidado possível para trazer a maior quantidade de informações e decidi focar principalmente na peste negra, pois é a mais famosa. Mas se vocês quiserem, posso fazer um vídeo explicando as outras pandemias, surtos menores ou até outras doenças como a varíola e a gripe espanhola. Toda doença tem os seus sintomas e a peste bubônica não era nem um pouco piedosa com quem ela contaminava. Ela causava febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náuseas, vômitos e inchaços dos glândulos linfáticos, que podiam se tornar bubões dolorosos. Além disso, a forma pneumônica podia causar dor no peito, respiração curta e rápida, cianose, que é pele azulada, e tosse com sangue. Nas últimas fases da contaminação, podia causar alucinações e vômitos de sangue. Agora vamos falar um pouco de Gengis Khan e o Império Mongol. Tá, mas o que a Mongólia tem a ver com a peste negra? Bom, acalme a sua curiosidade que você já vai entender tudinho. No cerco de Cafa, em 1347, na Crimeia, os mongóis estavam tentando invadir a cidade, mas começaram a morrer misteriosamente enquanto tentavam ultrapassar os muros. Isso só poderia significar uma coisa, que esses soldados mortos estavam doentes. Então os outros soldados que ainda estavam bem tiveram uma ideia completamente comum, nem um pouco macabra e psicopata. Eles decidiram catapultar os cadáveres infectados por cima dos muros para espalhar a doença nos inimigos. O resultado foi que a peste entrou na cidade e os genoveses fugiram pelo mar, levando a doença direto para a Europa. Agora, toda vez que você escuta peste negra, o que te vem à cabeça? Provavelmente os famosos médicos com máscara de corvo. Mas afinal, quem eram eles? Esses misteriosos médicos viajantes eram chamados de médicos da peste. Eles usavam sobretudo de couro encerado, usavam luvas e botas de couro na cor preta, usavam um chapéu igualmente preto e, claro, as máscaras com um bico de pássaro e olhos de vidro. Algumas curiosidades rápidas sobre eles é que eles não existiam na segunda grande pandemia da peste em 1300. Eles foram se popularizar por volta de 1600. Além disso, alguns médicos da peste nem eram médicos de verdade, eram voluntários pagos pelo governo, cidades ou etc. O bico da máscara, que lembrava o de um pássaro, servia para criar distância dos pacientes, mas também era recheado de ervas aromáticas como alecrim, cânfora e lavanda. Ué, mas por que ervas aromáticas?
porque eles acreditavam na teoria miasmática. Tá bom, eles acreditavam na teoria miasmática, mas o que seria essa teoria? Vem comigo que eu te explico. Teoria miasmática dizia que as doenças vinham de supostos ares podres chamados miasmas. Então, eles achavam que colocando cheiros bons no umbigo, filtravam o ar e ficavam protegidos. Ah, então era só dar a máscara para todo mundo. Pena que não funcionava. Na época, pela falta de conhecimento científico e também pela falta de profissionalismo dos médicos, usavam métodos pouco eficazes que às vezes pioravam o estado dos pacientes. Esses métodos surgiam de crenças equivocadas, superstições populares e teorias sem nenhuma comprovação científica. Os médicos acreditavam na antiga teoria grega dos humores, que dizia que existiam 4 fluidos principais no corpo. Então, recomendavam a sangria, que era cortar uma veia e retirar sangue para limpar o sangue ruim, e fazer o corpo produzir um sangue bom. Os médicos usavam remédios à base de ervas e minerais. Também usavam figo e cebola, que eles esfregavam na pele do paciente para amolecer os bubões, facilitando cortá-los do corpo. Além do figo e cebola, eles utilizavam outras práticas para retirar os bubões. Aplicavam sanguessugas ou até amarravam sapos vivos sobre um inchaço, esperando que eles sugassem o líquido até explodirem. Então eles repetiam o processo até os inchaços sumirem, ou os sapos acabarem, ou a pessoa morrer. Também praticavam tratamento religioso, pois muitos acreditavam que a peste era punição divina, buscando a cura através de orações e rituais. Agora que você já aprendeu tudo isso e sabe que o culpado não era o cheiro, deve estar se perguntando o que causava tudo isso. E a resposta é a bactéria Yersinia pestis, que infectava as pulgas que viviam nos ratos pretos, ou o nome científico ratos. Mas na época eles não sabiam disso, o que só piorou a situação. A peste tinha 3 formas. A primeira era a bubônica, que criava bubões, o que são inchaços infecciosos nos linfonodos mais próximos da mordida da pulga. No caso, linfonodos são as axilas, pescoço e virilhas. A segunda é a septicêmica ou hemorrágica. Ela infeccionava o sangue, matando em poucas horas. E por último, tinha a terceira forma, a pneumônica, que atacava o pulmão e se espalhava pelo ar. Essa era quase sempre letal. No caso, o nome da doença causada por essa bactéria era um desses 3, dependendo da forma. Peste negra foi um apelido dado à pandemia anos depois, porque os infectados ficavam com manchas negras na pele. Tá, mas de onde saía esse bando de rato para matar metade da Europa? Bom, na Idade Média, as cidades eram sujas, as pessoas eram fedidas e o cheiro devia ser tão insuportável que alguém pensou: esse fedor vai com certeza me matar. E olha que essa pessoa não estava totalmente errada, mas não foi literalmente como a teoria miasmática acreditava. Nessa época, eles jogavam cocô da janela, não existia saneamento básico, o lixo era jogado na rua, eles lavavam roupa com misturas de urina, ratos corriam por todos os lados e as pessoas tomavam poucos banhos durante o ano. Como eu já havia dito anteriormente, as pessoas achavam que a peste era castigo divino. Surgiram até grupos que andavam chicoteando a si mesmos em público para tentar pagar pelos pecados do mundo. Agora que estamos entrando de cabeça em como era a vida na época, vamos contar como surgiu a contaminação. Na época tinha uma coisinha que estava a todo vapor que você deve ter ouvido na escola, a Rota da Seda. Ela trazia mercadorias da Ásia para a Europa e nos porões desses navios tinha um ambiente perfeito para os ratos viverem. Ninguém ligava muito para isso, porque naquela época só faltava descer porão e encontrar o capitão jogando baralho com o Jerry
o Mickey, o Pink, o Cérebro e o Ligeirinho, enquanto o Remy servia aquele churrasquinho gostoso. E eu nem gosto de churrasco. Então, com esse grandíssimo ambiente precário, as pessoas dentro dos navios começaram a morrer. E quando chegaram em terra e descobriram que estava tudo contaminado, a maioria foi expulso. E aí surgiram os primeiros casos de quarentena no mundo. Mas o que os europeus não sabiam era que já era tarde demais. E detalhe, não eram os ratos os causadores diretos da doença. Eles só serviam de transporte. Quem realmente infectava os humanos eram as mordidas das pulgas contaminadas com a bactéria. Uma curiosidade rápida é que na época muitas mortes nem foram causadas diretamente pela doença, e o motivo disso é que a bactéria infectava também os animais, o que causou muita escassez de comida. E essa foi a história sombria da peste negra. Imagina acordar e descobrir que metade da sua rua morreu em 3 dias. Que vibe maravilhosa, né? Espero que tenham curtido essa história macabra, que é o primeiro vídeo desse canal. Então se inscreve aí para me dar um apoio. Deixa o seu joinha para mostrar que você gostou. No próximo vídeo eu vou tentar fazer alguns testes de vídeos mais curtos nos shorts do YouTube. E a gente pode falar sobre outros surtos menores da peste. Ou outros temas que vocês podem sugerir aí nos comentários. Falou e até mais!